Bom, pessoal, chegamos a mais um sábado. Esse é um pouquinho mais especial que todos os outros, porque estamos em pleno carnaval, mas aqui nos estúdios fora de curva o trabalho continua. Então vamos para o nosso resumão semanal com todas as análises, o resumo das análises feitas aqui no Fora de Curva entre os dias 5 e 9 deste mês de fevereiro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde nós antecipamos os indicadores que vão ser divulgados durante a semana, fazendo uma prospectiva a respeito deles, tivemos dois assuntos. Em primeiro lugar, analisamos a manifestação do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, falando que a Receita Pública Federal é muito pequena e que tem que aumentar. Gente, 2023, mesmo com uma ligeira queda na arrecadação de impostos, foi a segunda maior receita pública da história do Brasil. E se ele fala em aumentar ainda mais a arrecadação, significa o quê? Aumento de carga tributário. Vá viver com uma coisa dessas. E outro assunto da segunda está relacionado a esse, diz respeito à queda do investimento externo direto, aquele para investimento mesmo, não é mercado financeiro aqui no Brasil. Um recuo de 17% de 2023 frente a 2022. E normalmente, gente, quando cai investimento, é simplesmente porque as pessoas que têm esse dinheiro não estão mais confiando no ambiente de negócios onde eles pretenderiam desenvolver negócios ou apoiar negócios. É isso que está acontecendo no Brasil. Credibilidade econômica e institucional do país caiu e isso faz com que os investidores, quem tem essa graninha para investir, vá procurar outros lugares mais confiáveis. Só isso. Na terça-feira nós fizemos uma análise de um estudo divulgado no dia anterior pelo IBGE, dando conta que a participação dos salários no produto interno bruto, ou é o sinônimo à riqueza gerada pelo país, nunca teve tão baixa como identificado naquele estudo, cuja data de conclusão é 2021. E aí eu cheguei, vamos analisar um pouco mais a fundo isso. Encontrei algumas, diríamos assim, sendo generoso ou benevolente, falácias. Simplesmente eles fizeram essa análise a partir da relação entre a massa salarial real, ou seja, todos os salários pagos pela economia brasileira em 2021 frente ao PIB. Vamos lembrar o seguinte, gente, no ano anterior nós tivemos a pandemia que provocou uma série de demissões, como não poderia deixar de ser, como fica em casa, ao mesmo tempo em que 2021 foi de recuperação do produto interno bruto, com uma massa de desempregados ainda muito grande, havendo sim aumento da oferta de trabalho a salários menores, como acontece tipicamente em qualquer reinício de prosperidade em qualquer economia. E também tem o seguinte, que é o principal, nem precisa dessa explicação. Os dados que eles pegaram, coincidentemente ou intencionalmente, foi do pior ano da série histórica. Normalmente, o que se faz? O último dado é o que serve de balizador para comparações. E já existia todas as informações relativas ao ano de 2022. Só tem o seguinte, o PIB cresceu em 2022 e a participação dos salários também. Então, no ano retrasado, sob o governo Bolsonaro, não poderiam afirmar que a massa salarial nunca esteve tão baixa em relação ao PIB. Foi um estudo que eu considero pessoalmente picaretagem, foi distorção de informações para algum propósito político, provavelmente para justificar algumas medidas no sentido da regulamentação de novo do mercado de trabalho. Isso seria muito ruim, terrível para o Brasil. Na quarta-feira, dois assuntos. Em primeiro lugar, o governo federal divulgou o fechamento de todas as contas públicas federais, estaduais e municipais e das estatais de 2023, deixando muito claro que o nosso país chegou a um déficit primário correspondente a mais de 2% do nosso produto interno bruto. Isso é uma coisa grave. Na época lá do governo Dilma, antes de estourar a grande crise, a situação das contas públicas estava mais ou menos nesses patamares. E aí eu vou dizer, a culpa, será que eu vou culpar o governo federal? Um pouquinho sim ou muito sim, mas não é uma culpa única. Nós tivemos uma piora bastante significativa da performance, em primeiro lugar, dos governos estaduais
e municipais, que em 2022 tiveram um superávit muito maior que 2023, mas essencialmente dois fatores que determinaram aumentar ainda mais esse prejuízo da nação. Número 1, as estatais que vinham lucrando nos últimos 7 anos, 2023, voltaram para o vermelho. E não são só as federais como eu imaginava, as estaduais também fizeram essa vergonha para o país. E em segundo lugar, talvez mais significativo que isso, certamente mais, porque o déficit das estatais chegou a 2 bilhões de reais, e aí nós vamos falar de uma cifra de mais de 90 bilhões de reais, foi a antecipação, a decisão do Supremo Tribunal Federal em pagar os precatórios num prazo curtíssimo, que haviam sido escalonados ao longo de alguns anos, exatamente para manter o equilíbrio das contas públicas, e o STF definiu que isso aí deveria ser disponibilizado de uma maneira praticamente imediata, bombando em, como eu falei, mais de 90 bilhões de reais o déficit público brasileiro de 2023. Então nós temos aí, sim, os poderes executivos dos municípios, dos estados e da União colaborando ou construindo esse déficit público, também com colaborações adicionais do Supremo Tribunal Federal e, por que não dizer, do Congresso, que vem pressionando cada vez mais por emendas parlamentares que a gente não sabe muito bem qual é o destino do dinheiro dessa grana. E eu tinha esquecido, não são 2, são 3 assuntos. Também comentei a respeito das vendas do comércio varejista de dezembro, que se mostraram estagnadas na comparação com o mesmo mês de 2022, mas o fundamental da análise do movimento das lojas no Brasil foi a queda do faturamento real, e isso pode gerar muito comprometimento, tanto em termos de solidez financeira das empresas, como na empregabilidade agora em 2024. E o tema de fundo do Fora de Curva da última quarta foi aquele velho debate que eu resgatei aqui, inspirado por um programa que eu participei na RDC TV, liderado pelo brilhante jornalista Armando Burdi, onde fizemos um debate a respeito de forma ampla da questão ambiental. Aí eu separei ou distingui 2 extremos: os ecochatos, que querem que o ser humano se renda à natureza, se entregue a ela, mesmo que isso significa o fim da civilização, e os poluidores de plantão, dizendo que o impacto humano sobre a natureza é praticamente nulo, não existe. O aquecimento global simplesmente é uma evolução geológica do planeta. Pessoalmente, eu não concordo nem com um nem com o outro lado, e dediquei alguns minutos do Fora de Curva de quarta-feira para tentar encontrar um equilíbrio entre esses 2 extremos que se mostram muito do insanos. E acredito que alguns palpites, alguns pitacos sejam de relevância, vale a pena ver o vídeo. O título do vídeo é Ecochatos versus Poluidores, onde está o equilíbrio? Na quinta-feira, eu finalizei o vídeo fazendo uma rápida análise do IPCA, da inflação oficial brasileira de janeiro, mas o tema de fundo foi concentrado nas notícias um tanto quanto impactantes da tal da operação Tempus Veritatis. O que foi essa operação? Vocês vão lembrar, na quinta-feira, o Brasil acordou um tanto quanto surpreendido, com várias diligências, prisões de pessoas ligadas ao governo anterior, por conta de denúncias de golpe de Estado que estariam sendo montados, especialmente no decorrer de 2022, antes das eleições. A prova principal que determinou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenasse essas diligências e prisões foi um vídeo que depois veio a público, que não tinha nada, a meu ver foi uma operação majoritariamente desmoralizada, incluindo aí a prisão. Não conheço ele pessoalmente, sei muito pouco sobre a carreira política dele, mas sei que é presidente do maior partido de oposição do Brasil, o Valdemar da Costa Neto, que inicialmente seria detido por posse ilegal de arma. Essa arma não era dele, não havia motivo para prisão, e mesmo essa arma, a única irregularidade que ela tinha era o pagamento do licenciamento um pouco atrasado, como se fosse o nosso carro. O carro até pode ser apreendido quando está com o IPVA atrasado, mas ninguém vai preso por causa disso. E aí pegaram ele por possuir em casa uma pepita de ouro decorativa que atualmente está avaliada em torno de 12 mil reais. Isso aí é mais ou menos comparável ao seguinte: a gente está caminhando por algum lugar, acha uma pedra bonita em casa, põe no bolso ou guarda em algum lugar e depois usa como objeto decorativo de centro de mesa em casa.
só que a gente não sabe direito o que é, ou até sabe, mas tudo bem, não é um problema, não se acha que é um problema, mas existe sim uma lei que não se pode tirar sem autorização de lavra minerais do solo ou do subsolo. E o Valdemar da Costa Neto, possuindo aquela pedra, realmente estava, no mínimo, em contravenção. Não sei se ele tinha consciência ou não disso, mas, gente, isso não é nada que determine uma prisão preventiva sem perspectivas de liberação. Isso é um absurdo. E aí nós vamos falar sobre esse assunto mais aprofundadamente no resumo da sexta-feira. Mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E para quem está assistindo aqui o Fora de Curva pela primeira vez, ou já assiste há algum tempo e não é inscrito, eu deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Vamos para sexta-feira então, gente. Enfim, no dia anterior tivemos a Operação Tempus Veritatis, que não mostrou consistência. O tal do vídeo que revelava a conspiração golpista não registrou nada de realmente periclitante. E aí essa operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, começou a fazer água. Eis que surge uma novidade a mais. O próprio ministro Moraes, ele, na sua determinação, além de proibir as pessoas investigadas entrarem em contato uma com as outras, até uma coisa coerente, proibiu que os advogados entrassem em contrato uns com os outros, que aí, segundo vários advogados, é simplesmente dar uma cuspida, ou diríamos assim, uma defecada nos princípios que regem os processos. E aí, eu fiz alguns raciocínios em função disso e eu vou um pouco mais adiante. Eu coloquei naquele momento a possibilidade de que o Brasil já está vivendo uma situação de exceção. A liberdade de expressão, devido ao processo legal, já deixaram de existir e nós estamos à mercê de pessoas que deveriam proteger a Constituição, mas estão acima delas. E aí, gente, eu vou deixar de ser cínico. Não sei se estava sendo cínico antes, mas pelo menos me veio uma luzinha. Será que a gente tem que ficar indignado e acusar eles estão fazendo isso? Lógico que eles sabem que os ministros, pelo menos os dominantes do Supremo Tribunal Federal, estão desdenhando, estão debochando da Constituição e instalando um estado de exceção. Certamente eles não estão sozinhos nisso, porque para ter essa força tão grande, eles têm que estar aliados com algum grupo político, nem vou dizer quem é, vocês sabem qual é o grupo político, e gente, não adianta, chegamos na ditadura, podemos até brincar aqui na internet de liberdade de expressão, mas na hora que essa nossa liberdade de expressão, mesmo sendo verdade, incomodar esses poderosos que estão acima da Constituição, a Constituição está abaixo deles, vão nos mandar encarcerar ou calar a boca de alguma forma. É isso que eu tinha para dizer. Lamentavelmente, encerro Fora de Curva, o resumão semanal assim, mas, a meu ver, essa é a pura verdade, e mesmo sendo carnaval, nós não podemos incorporar tais personagens como fantasia e sair fazendo festa por aí. Isso é preocupante, o Estado democrático de direito no Brasil não existe mais e não adianta a gente se indignar e achar isso, aquilo. Sim, essa é a verdade, estamos sob uma ditadura judicial. E assim, encerro o Fora de Curva de hoje solicitando novamente para cada um o like, o compartilhamento do vídeo e a inscrição no canal. Para quem tem estômago, eu faço meus votos que continuem aproveitando um excelente carnaval, porque a semana que vem, lógico que a partir de quarta-feira de cinzas, a bagunça toda começa novamente e nós vamos ter que enfrentar todas essas encrencas que estão por vir nas próximas semanas e meses, e 2024, nesse quesito, promete muito. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau pessoal.